Fala, meus amigos, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo eu vou falar para você 3 erros que você pode estar cometendo aí no seu aplicativo do Power Apps. A gente vai entender por que eu considero, né, esses 3 erros muito importantes de você saber para não cometer mais, e eu vou explicar eles, né, e qual a melhor maneira de lidar com esses erros, tá bom? Vamos aqui direto para o primeiro erro, já vou jogar na cara de vocês para não ficar enrolando aqui. Nosso primeiro erro que a gente vai falar aqui nessa aula, tá? Não tá ranqueado qual que é mais importante, são 3 erros. Eu vou falar primeiro desse aqui, que eu sempre falo, se você já acompanha aqui o meu canal, em outras aulas de outras ferramentas também, né? Eu tenho algumas aulas de Python, VBA e várias outras ferramentas no canal. Eu sempre falo pra gente dar nome aos objetos. Então o primeiro erro aqui é você fazer isso que eu faço às vezes aqui, né? Porque eu tô dando a aula, eu faço de forma rápida, que é, por exemplo, criar telas para fazer alguma coisa. As telas ficam aqui, ó, screen 11, 12, 13, 14. Não esqueça nunca de dar nome aos seus objetos, tá? Então, principalmente com objetos que são, a gente chama de cima para baixo, né? Então, os parents, ou seja, os elementos pais, como é o caso da tela, sempre dê nome principalmente a esses, porque quando você for usar, né, esse aplicativo, na hora que você for desenvolver como desenvolvedor, você tem que saber o que é o quê. O que é uma Screen 15 aqui, galera? Olha quantas screen a gente tem aqui nas aulas que a gente foi fazendo, né, no canal. O que é Screen 17? Então isso aqui não pode acontecer no seu desenvolvimento, tá? Você tem que dar nomes, tem que colocar aqui, ó, por exemplo, igual eu faço em algumas aulas, que é colocar, ó, essa tela aqui é a tela da multisseleção com patch, na nossa aula de multisseleção com patch. Essa aqui, ó, galeria de multisseleção, essa aqui. Então eu sei que cada tela aqui é específico de algo pelo nome. E eu não tô falando só da tela, eu tô falando de objetos em geral, tá? Como assim objetos em geral? Se eu venho aqui numa tela qualquer, dias úteis, né? Se eu olho os itens, né, os objetos que eu tenho, eu não posso ter button 19 underline 1, né, galera? Eu não posso ter data table 18, porque, ó, você que tá chegando agora aqui comigo e olhando esse app, né? Eu mesmo olhando esse app aqui também. Se eu perguntar para você o que é data table 19, ou pegue o primeiro registro dessa tabela aqui, como que você vai saber, né, na hora de escrever o código, se você não sabe nem qual é o nome disso aqui, do que se referencia aquele objeto? Então, na hora de desenvolver as suas fórmulas, né, você vai ficar maluco. Então, não cometa mais esse erro toda vez que você colocar, tá? Tente colocar isso como um hábito no seu desenvolvimento. Quando você colocar uma tela nova, colocar um objeto novo, né, se insere um botão, primeira coisa que você faz, ó, você vem aqui e dá um nome, BT tal, que vai fazer tal coisa. Então, BT notificar, é um BT que vai dar notificar. Então, nesse botão eu sei que vou dar um notify. Então eu coloco um nome que me ajude a entender o que aquele objeto faz ou ao que ele está se referenciando, né? Para que a gente consiga desenvolver de uma forma mais tranquila. Ah, Rona, e quanto aos nomes, né? Você tem algum padrão que você prefere? Underline, maiúsculo, minúsculo? Galera, eu sempre digo, escolha aquele que você se habitua mais e mantenha o padrão. Eu sempre uso, né, BTN para botão, TXT, e aí, mas aí você faz o quê? Você coloca underline? Tanto faz. Eu tenho o padrão de colocar assim, né, TXT nome, por exemplo, né, ou se não, BTN notificar. E quando eu vou usar telas ou variáveis globais, ou seja, algo que é mais fixo e importante, eu costumo colocar em maiúsculo, tá? Então as telas aqui não está assim, mas quando eu estou desenvolvendo apps profissionais, né, para cliente e tudo mais, eu coloco assim, ó, tela home ou, né, screen home. Então eu sei que isso é uma screen. Na hora que eu vou usar, por exemplo, a screen home em algum lugar, como é o caso do start screen aqui, ó, eu escrevo screen e ele me traz tudo que é screen. E aí eu seleciono e eu sei que é uma screen porque tá em maiúsculo. Então a gente usa esse prefixo, né, no nome das coisas para mim achar mais fácil nas fórmulas. Então, qual que é a minha start screen? Bom, eu escrevo screen, ele vai me trazer todas as screens que eu tenho no meu app e fica muito mais fácil selecionar. Então, este erro você não comete mais, porque você acompanha aqui o Ronan. E
deixa aqui embaixo, não vale mentir, deixa aqui embaixo se você sempre coloca nome ou esquece ou às vezes não coloca nome de propósito. Fala, não vou colocar não, só vou sair desenvolvendo. Conta aqui embaixo pra mim, beleza? Bom, o segundo erro eu já vou falar, mas eu tenho que pedir, né, galera? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito e ajude a compartilhar, manda esse vídeo aqui lá no grupo da sua empresa pra galera que usa Power Apps, pra eles parar de cometer esses erros aqui. Então não deixe de ajudar a gente, tá? Com seu like, compartilhando, porque a gente precisa dessa força pro canal crescer e eu continuar trazendo conteúdos gratuitos pra vocês, tá bom? Se você quiser acompanhar mais conteúdos gratuitos diários, me segue lá no Instagram, @Ronavico, lá eu posto diariamente dicas, ajudo nos stories. Então, galera, siga lá no Instagram, @Ronavico, que vocês vão curtir bastante o material que a gente posta lá, beleza? E meu último recado é só para você vir conhecer a nossa comunidade de Apps e Automate, que é uma comunidade onde a gente tem cursos do zero ao avançado, tanto em Apps, tanto em Automate, talvez você já conheça, então vem aproveitar, tá? A gente tá com oferta do curso vitalício, é todos os cursos em uma comunidade só, ou seja, você paga um valor só por todos os cursos e o acesso é vitalício, mas essa oferta, tá? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, não vai durar muito tempo. Acesse o link aqui na descrição e dê uma olhada no material, que eu tenho certeza que você vai curtir muito e aproveita aí a oferta enquanto ela tá disponível, beleza? Ou então pede aí pra sua empresa, tá? Investir em você, que eu tenho certeza que eles vão curtir muito, que você tá se dedicando aos estudos aí e ele vai apoiar você a vir pra comunidade, tá bom? Bom, agora que eu já dei os meus recados pra vocês, vamos voltar aqui pra aula e vamos aí pro nosso segundo erro. O segundo erro aí que talvez você esteja cometendo, tá? Não é tão grave assim um erro, mas a gente vai falar dele aqui, que é simplesmente usar variáveis globais ao invés de usar variáveis de contexto. Eu vou explicar o porquê e também, né, já dar uma dica aqui junto que talvez você esteja usando muitas collections aí à toa, né? Então, vamos lá. Primeiro, por que você deve usar variáveis de contexto em vez de variáveis globais em alguns casos? E qual que é a diferença, né? A diferença entre uma variável de contexto e uma variável global, já tem aqui no canal uma aula só sobre isso, tá? Mas em resumo, uma variável global é uma variável que pode ser acessada em todas as telas, ok? Uma variável de contexto, ela só existe na tela. Beleza? Entenderam isso? Acho que todo mundo já sabe isso, porque vocês já acompanham aqui o canal, né? E o que a galera costuma fazer, quem tá começando, né? A galera, ela acaba usando a variável global porque aprende, né, a usar aqui a função set, que cria uma variável global. Então, no onSelect de um botão, a galera faz assim, ó, set var, e olha aqui aquela dica que eu dei de nomear. Como é uma variável global, o que eu faço, ó? Var em maiúsculo, explicando para quem desenvolve, ou seja, para mim mesmo que está desenvolvendo aqui, que eu tenho uma var global, var underline, e eu dou um nome. Então, var, sei lá, nome do aplicativo. Então, eu sei que essa variável aqui é uma variável global para mim. Por quê? Por causa do nome dela, var underline, tudo maiúsculo. Então, eu consigo, pelo nome da variável, saber que ela é global e eu posso acessar no aplicativo inteiro. E aí, a galera vem aqui e coloca, né? O nome do aplicativo, por exemplo, é Ronan Top, beleza? Quando eu aperto esse botão aqui, o que ele faz? Ele cria uma variável global chamada var nome do aplicativo. Voltando até, né, para a questão do nome do erro 1, ó, se eu for na tela 17, melhor, vai, mais em branco aqui, ó, 16... Se eu pego um rótulo, né, eu consigo usar a variável aqui. Ah, eu quero pegar uma variável global do meu app. Eu dei um nome, né? Todas as minhas variáveis globais começam com var. Então eu coloco var e aparece aqui, ó, var nome do aplicativo. Entenderam? A ideia de dar nome para as coisas do erro 1 era essa, beleza? Mas voltando pro erro 2, ah, Ronan, mas beleza. Por que você está falando, então, de ficar usando variável global? São dois motivos principais, tá? A variável global, por ela estar presente em todos os apps, né, vai acabar ocupando aí espaço na memória, por exemplo, do seu celular, se estiver usando, né? Também, a variável global te atrapalha justamente quando você está usando o IntelliSense aqui, né? Se eu tiver um monte de variável aqui e depois for usar uma variável de contexto em outra tela, e eu vim aqui, por exemplo, e nesse título aqui, ó, escrever var, tá vendo que vem aqui essa var nome do aplicativo, que é uma variável global. Então, se eu começar a chamar um monte de variável do meu app inteiro
de global, né, usando set em vez de update context, que cria uma variável de contexto, de tela, simplesmente eu vou ter um monte de variável aqui, vai me atrapalhar nos desenvolvimentos, né? Então, começa a fazer uma lista gigante, eu ponho V, vai ter um monte de variável, eu começo a escrever var, vai ter um monte de variável, tá vendo? Igual eu fiz aqui em outras aulas, ó. Então, para evitar de ter um monte de variável global ocupando espaço na memória e me atrapalhando no desenvolvimento, você deve manter as variáveis de contexto, porque se eu só vou usar na tela, para que eu vou ter uma variável que vai ser lida no app inteiro? Se, por exemplo, eu vou ter aqui um cálculo interno que eu vou usar uma variável, né, ó. Aqui na própria primeira tela, ó, se eu quiser criar um botão, né, que aumenta um valor, então, ó, aumenta, e eu quero ter uma outra aqui, diminui, ó, diminui, e aí eu quero ter uma caixa, né, uma caixinha ali de texto para simplesmente mostrar esse valor, vou colocar aqui, ó, var valor, né, var valor. Eu quero mostrar uma variável aqui, quando eu aperto aqui aumenta, aperta aqui diminui, correto? Só isso, por algum motivo eu quero usar essa variável na minha aplicação. Bom, se eu só quero aumentar e diminuir nessa tela, né, para que eu vou criar uma variável global? Você não concorda? Então eu venho aqui e simplesmente uso o update context, né, e aí eu faço, né, var valor vai ser igual a var valor mais 1, beleza? E fecho aqui, né, o cabeção. E aqui no diminui, eu faço a mesma coisa, só que menos 1, né? Só que se eu clicar aqui, aí, ó, mais 1, mais 1, mais 1, diminui, beleza? Então, para que eu vou declarar uma variável global para ser acessada em outra tela, se eu estou usando só aqui, beleza? Então, esse segundo erro eu vejo muita gente cometer, porque aprende a usar a função set e sai usando aí a rodo e fica cheio de variável global. Outra coisa sobre a variável global e sobre a collection que eu falei para vocês é que aqui no estúdio do Power Apps, se você clica em arquivo, você consegue ver, ó, variáveis. Aqui, ó, nessa tela de variáveis eu vejo, clicando aqui, todas as variáveis globais que eu tenho no app. Perceberam? E quando eu clico na tela, né, aqui no caso, ó, nessa aqui, ó, eu vejo as variáveis que eu tenho apenas naquela tela, né? Então eu consigo também depois, né, analisar por aqui, né? Eu consigo ver os valores da variável, ó, nenhum valor nesta variável, nesta tela aqui. Então eu consigo ver todas as telas que tem variáveis aqui e os valores dela, né? Então fica mais fácil para poder analisar o que está acontecendo naquela tela com aquela variável. Eu consigo ver aqui por esse tal, vamos chamar de inspeção de variáveis, sacou? Então, muito importante separar o que é global do que é de tela também para você ter essa visão aqui durante o desenvolvimento. E, voltando às collections, é a mesma coisa, você tem as collections aqui, né? Então você consegue olhar que tem um monte de collection e às vezes você nem tá usando muito no app ou começou a usar no desenvolvimento e parou. Então você consegue ir testando o app, você vê as collections aqui e fala, puta, essa collection aqui, por exemplo, Codatas, tá em branco, eu testei o app e ainda tá em branco, será que eu tô usando? E aqui vem uma dica para vocês, né? Você pode vir aqui e buscar pelo pesquisar, né, ó, Codatas, e ele vai te mostrar aonde está sendo usado o Codatas, tá vendo? Talvez você não tenha habilitado ainda essa pesquisa, porque estava em versão experimental, beleza? Mas é aqui, ó, no configurações, você vem em recursos futuros e você habilita aqui, tá, ó, pesquisar, você habilita aqui. Se não tiver habilitado, ele vai habilitar para você esse pesquisar, para você procurar aí a sua collection, sua variável, né, nas fórmulas e identificar aonde você está desperdiçando códigos e desperdiçando collections aí à toa, né? Você busca ela, entende? E aí deleta caso for preciso, tá bom? Então uma dica, né, que eu tô dando aqui junto com por que é um erro. Então, ó, foi uma super dica aqui de collection, por que é melhor variável de contexto, por que você não deve ficar usando variável global, como analisar as variáveis, as collections. Então foi não só sobre o erro, mas várias dicas aqui. Então eu conto com seu like e também seu feedback no final da aula sobre as dicas aqui, qual que te ajudou mais, qual que não ajudou, beleza? Vamos para o último erro que eu deixei pro final, né? Normalmente a gente deixa o pior pro final e eu vou falar aqui e vou gerar polêmica. Vamos lá. Terceiro e último erro aqui que você não devia cometer no Power Apps, e esse aqui
Não sei se é o mais cometido, né? Não tenho como saber, mas eu vejo muita gente cometendo e vamos explicar o porquê, tá? Que você não deve fazer isso. É bem simples, o erro que a galera comete aqui é usar o Excel de base de dados. Você nunca deve usar o Excel de base de dados para nenhuma aplicação, nem mesmo no Power Apps e nem mesmo, né, em nenhuma outra ferramenta. Tá bom? Porque o Excel não é base de dados. Já começamos por aí. Ah, Ronan, o SharePoint List também não. Eu concordo, mas ele é um pouquinho mais preparado e nos ajuda um pouco mais aqui no aplicativo, né? Já dá para fazer uma, entre aspas, né, gambiarra um pouquinho melhor, né? Ronan, por que eu não posso usar? Por que eu não devo usar, né? Poder você pode, né? A vida é sua, não manda em você. Mas por que você não deve usar o Excel como base de dados? Eu já falei isso também em alguma aula aqui no canal, não vou lembrar qual, que tudo que está no Excel, na verdade, é considerado um texto, né? Ele até considera algumas coisas como número, quando é número. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não existe tipagem de dados e nem preparação para manipular esses dados. Ou seja, um SharePoint, eu tenho ali um campo que eu determino se ele é número, se ele é texto, o que ele é. Né, eu consigo determinar o que é aquele campo, aquela coluna. E eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou abrir essa tabela clientes que está aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho colunas. Essa coluna, ó, é um número, é um texto, beleza? Então, se eu venho aqui, eu posso ter um campo de data também, né? Então, se eu venho aqui, coloco novo. Ah, esse aqui, deixa eu pegar uma outra lista, só para ficar mais claro. Ó, pedidos, por exemplo. Se eu coloco novo e eu tento, por exemplo, colocar ASD aqui, não dá, né? Porque, ó, o valor numérico inválido. Porque o campo, ele é tipado. O SharePoint, ele está preparado para receber dados, te mostrar dados, né? Ele está preparado para isso. Um Excel, ele é totalmente texto, tá? Por que eu tô falando texto? Porque ele entende número também, mas ele é texto. Então, se eu abro um Excel aqui, ó, vou pegar esse TB Produtos, e antes também de mostrar para você, eu tô passando por um problema exatamente agora. Eu fui abrir aqui, galera. Eu não sei onde tá a TB Produtos. Eu não sei onde ele tá. Por quê? Porque aqui mostra o nome do conjunto, mas eu não sei onde tá. Eu não sei em qual arquivo Excel esse Excel tá. Olha que loucura. Mas eu vou procurar aqui nos meus arquivos onde essa tabela está, em qual arquivo, em qual local. Eu não faço a mínima ideia, né? Eu poderia usar o nome do conjunto aqui para procurar, mas deveria estar de um jeito fácil, igual a tabela clientes, que ele me mostra pelo menos, né, o caminho aqui. Mas vamos lá. Bom, eu achei aqui a TB Pessoas, tá, ó, que é a outra ali, então eu vou mostrar por essa aqui mesmo, tá bom? Então, ó, essa TB Pessoas aqui está aqui. O que eu quero dizer com aquele lance do dado, né, que no SharePoint, né, na hora que eu vou inserir, né, e não consigo então inserir. Aqui no Excel, o Excel não tá nem aí para você, né, meu amigo? Ah, mas se eu colocar regra de validação e tudo mais, cara, não importa, o Excel, ele entende que isso aqui ou é número ou é texto, né? Então, se eu venho aqui agora e escrevo banana, aqui, ó, é banana no meio de uma coluna numérica. Então, é tudo texto, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele não sabe distinguir muito bem. Então, na hora que você vai usar isso no app, o Excel não é preparado para simplesmente validar um dado e aí vai dar problemas dentro do seu Power Apps, tá? O principal motivo, galera, é para quando você for usar, por exemplo, data, vai começar a dar problema. Quando você for usar um campo numérico e der um patch com texto, ele vai aceitar, porque não tem validação, vai ir para a tabela. Então, se você usar patch, não tem nenhuma regra de validação, ele vai deixar ir. Então, não usem Excel como base de dados. Ah, Ronan, mas eu posso usar o Excel em algum momento específico? Sim. Se você for usar um arquivo de parâmetros, né, onde só vai haver uma leitura, basicamente, né, então eu crio aqui uma tabela de parâmetros e coloco lá, né, que, por exemplo, só vou puxar os parâmetros do app, o nome do aplicativo, sei lá, valores específicos, valor da Selic, sei lá, né, qualquer coisa, parâmetros. Você pode colocar no Excel. Por quê? Porque você só vai ler esses dados, não vai ficar manipulando. Aí beleza, você pode usar o Excel não como uma base de dados para manipular, para ficar inserindo, retirando dados, mas para pegar um valor específico, para pegar valores pré-determinados. Então você coloca ali no Excel e pode usar, tá bom? Minha opinião, tá, galera? Se você quiser, né, entendeu? Para minha opinião, fiquem à vontade. Eu não recomendo usar o Excel,
por esses motivos, principalmente campo de data, né? Que não funciona muito bem. E quando você vai depois usar essa mesma base de dados, por exemplo, em Automate, você vai ver também o Data não vai funcionar muito bem. Então você vai ter mais problemas em outras ferramentas usando o Excel. Se tiver tudo no SharePoint, você ainda tem ali a possibilidade de usar um OData melhor, manipular e é um pouco melhor, ter algumas regras na própria lista também que funcionam melhor e simplesmente vai ter um sucesso melhor nos seus projetos, mas óbvio, né? Qual você realmente deveria estar usando se você fosse uma empresa que tivesse, né, com aporte, quer realmente fazer o negócio funcionar. Você deveria estar usando Premium e estar usando aí Dataverse ou até mesmo SQL Server, eu gosto muito, tá bom? Seria o mais correto aí, se você for desenvolver um app super profissional e top, você usaria Dataverse e o SQL Server, tá bom? Mas a gente sabe que a realidade do Brasil é outra e a gente tem que usar o que tem disponível, então utilize SharePoint Lists. Tem aula no canal como criar listas, como tem um curso gratuito de SharePoint no canal para você aprender do zero, tá bom? Então dá uma olhada, vou deixar aqui uns cards aqui em cima para você que tá com medo aí de usar o SharePoint, beleza? Eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Ah, uma coisa que eu não falei também do Excel é, né, compartilhamento, né? Você não consegue compartilhar apenas um item do Excel, né? Uma linha do Excel com alguém. Você não consegue controlar linhas da tabela, o que a gente chama de Row Level Security, ou até mesmo Item Level Security, que tem no SharePoint. Então, você não consegue compartilhar apenas uma linha do Excel com o usuário, né? Você tem que compartilhar daí o arquivo inteiro. Então, outro problemaço aí para você, tá? Tinha esquecido de falar. Bom, vamos encerrar a aula por aqui, espero que vocês tenham gostado, venham conhecer a nossa comunidade de apps e Automate, deixe o seu like, não esqueça de deixar o like, comenta aqui embaixo se essas dicas foram úteis, se não foi úteis, deixa outras dicas aí também, quem sabe eu não trago outro vídeo, também você já ajuda os colegas que estão participando. Se você assistiu aqui até o final, comenta a palavra maçã, comenta maçã aqui nos comentários, no meio do comentário, para eu saber que você assistiu até o final. Me siga no Instagram, @runavico, compartilha esse vídeo, se inscreve e valeu!